Brilhe a vossa luz, brilhe para sempre. Sejam luminosas vossas mãos e as mentes. Brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz. Brilha a vossa luz. Que a nossa luz brilhe para todos e para todas. O Salmo 37, 36 ou 37, depende da Bíblia, diz o seguinte: entrega teu caminho ao Senhor e o mais ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor e o mais ele fará. Confia no Senhor e faz o bem, e sobre a terra habitará em segurança. Então, se você quer viver em segurança, faça o bem, faça sempre o bem. Coloca no Senhor a tua alegria, e Ele dará o que pediu o teu coração. Então, coloca no Senhor a tua alegria, e Ele dará o que pedir o teu coração. Afasta-te do mal e faz o bem, e terás tua morada para sempre. Então, de novo, afasta-te do mal e faz o bem. O bem é que faz a diferença na nossa vida, é que nos coloca diante do Senhor. E aí nós teremos um caminho protegido pelo Senhor. Então, o segredo de viver bem, de ter paz, é fazer o bem. Fazer sempre o bem. O bem deve vir sempre em primeiro lugar. Porque nós só podemos combater o mal que está dentro de nós, não fora, também fora, mas sobretudo dentro de nós, fazendo o bem. Só o bem é capaz de vencer o mal. Vamos nesse momento, meu irmão e minha irmã, nos colocando já na presença de Deus, também trazer presente os nossos desejos, os nossos sonhos, e vamos trazer presente também pessoas que pediram, que confiam em nossas orações. Queremos rezar neste momento, pela Tereza, Ricele, Luiz Carlos, Alex, Neide, Milena, Maruli, Solange, Joana, Lucivânia, Seu Francisco, Carla Graciene, Cássio Leonardo, Bárbara Costa, Dona Francisca, Maria de Lourdes, Marta e Rita, Isilda, Francimar, Edith Soares, Iranilde, Edith Luciana, Francisca Dailma, Júnior Carlos, Silvete, Cirlândia, Lene, Landim, Liu, Liene Santana, Miguel Barros, Ana Gabriela, Maria Rita, Pedro Miguel. Vamos também rezar por todas as pessoas que nesse momento estão passando por momentos difíceis na vida. Vamos trazer presente todas as vítimas, né, das tragédias naturais, sobretudo lá em São Paulo. Queremos também rezar pela paz em nosso país e a paz também no mundo. Vamos trazer presente as pessoas que estão com depressão, que estão internadas, doentes nos hospitais. Vamos também rezar pelos nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o Evangelho da liturgia de hoje, que está em Marcos, capítulo 9, do versículo 30 ao 37. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Marcos. Glória a vós, Senhor. Partindo daí, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando os seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens, e eles o matarão, mas quando estiver morto depois de 3 dias,
ele ressuscitará. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus estava dizendo e tinham medo de fazer perguntas. Quando chegaram à cidade de Cafarnaum e estavam em casa, Jesus perguntou aos discípulos: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Os discípulos ficaram calados, pois no caminho tinham discutido sobre qual deles era o maior. Então Jesus sentou-se, chamou os 12 e disse: se alguém quer ser o primeiro, deverá ser o último e ser aquele que serve a todos. Depois, Jesus pegou uma criança e colocou-a no meio deles. Abraçou a criança e disse: quem receber em meu nome, uma destas crianças estará recebendo a mim. E quem me receber não estará recebendo a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, partindo daí, Jesus e seus discípulos estavam atravessando a Galileia. E aqui é interessante observar que Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Por que Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava? Porque Jesus queria ficar sozinho com os seus discípulos. Porque ele queria ensinar os seus discípulos. E qual era o objetivo dos ensinamentos de Jesus? Ele queria dizer para os discípulos tudo aquilo que iria acontecer com ele, né? Para que no dia que isso acontecesse, eles não fossem pegos de surpresa, né? Então aí ele vai dizer, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, vai sofrer, vai morrer, mas ele vai ressuscitar no terceiro dia. E o Evangelho continua. O Evangelho diz que eles não compreendiam o que Jesus estava falando. Por que será que eles não compreendiam? E ao mesmo tempo que eles não compreendiam, eles tinham medo de perguntar. Primeiro porque aquelas palavras para eles eram muito doloridas, né? Era muito sofrimento escutar do próprio mestre que ele iria morrer, que ele iria sofrer, que ele iria morrer, mas que ele iria ressuscitar no último dia. Enquanto Jesus fala do seu sofrimento, da sua morte, os discípulos estavam discutindo. E qual era o teor dessa discussão? Por isso que quando Jesus pergunta, o que vocês estavam mesmo discutindo enquanto eu estava falando? Eles ficam calados. Por que eles ficam calados? Porque eles estavam discutindo qual deles seria o maior. Era essa a discussão. Então, enquanto Jesus fala de sofrimento, eles estão preocupados qual deles seria o maior no reino dos céus. E aí é interessante que Jesus vai dizer assim, ó, vai chamar cada um deles, ou vai chamar e vai dizer assim, olha, quem quiser ser o primeiro deverá ser o último, né? E ser aquele que serve a todos. Então, se você quiser ser o primeiro, é melhor ser o último e ser aquele que vai servir a todos. Por quê? Porque esses vão ser os primeiros no reino do céu, né? Você precisa primeiro servir, né? Precisa cuidar da vida das pessoas. E aí Jesus vai trazer o quê? Como exemplo, uma criança. Ou seja, Jesus vai trazer como exemplo aqueles e aquelas que não são cuidados, que precisam de cuidados e que não são cuidados. Precisam de cuidados e que não são cuidados. E aí Jesus vai dizer, olha, se vocês receberem, né? Se vocês cuidarem desses pequeninos, vocês vão estar cuidando de mim. Vocês receberem esses pequenos com carinho, com amor, vocês estão me recebendo e muito mais, vocês estão recebendo aquele que me enviou, ou seja, vocês estão recebendo Deus. Por isso, o processo passa pelo cuidado, o cuidado com os pequenos. E aí a gente viu logo no Salmo, né, o que é que o Salmo diz, né?
Entrega teu caminho ao Senhor, o mais Ele fará. Confia no Senhor e faça o bem. O bem. Então, se você quiser ser feliz, se você quiser ter paz, se você quiser preencher esse vazio que tem dentro de você, é preciso fazer o bem. É preciso cuidar daqueles que não têm voz, daqueles que não têm vez. É preciso cuidar dos pequeninos. E para cuidar, é necessário se agachar. Por isso não dá para ser o primeiro, é preciso ser o último. Os primeiros da fila são os poderosos, são eles que estão sempre nos primeiros lugares. Você precisa ir para os últimos lugares, porque lá lá estão os pobres, lá estão os pequeninos, lá estão os oprimidos. E muitas vezes nós queremos os primeiros lugares, né? Nós queremos ser os primeiros. Pode olhar que geralmente os grandes não pegam filas. Mesmo nas comunidades, quando se faz um almoço, mesmo nas nossas comunidades religiosas, né? Quando se faz um almoço, geralmente os primeiros lugares são para os grandes, né? Entre aspas, né? Aqueles que têm um cargo alto na comunidade, ou mesmo no município, ou no estado, sei lá. Então, a gente precisa tirar isso da nossa cabeça, que servindo esses grandes, nós estamos ganhando um lugar lá no reino de Deus. E não é verdade. A gente precisa servir, diz o evangelho de hoje, a gente precisa servir aos pequenos, aqueles que são maltratados, que não têm voz, que não têm vez, que ocupam os últimos lugares, né? Aqueles que não são beneficiados com as políticas públicas, que são jogados, que estão à margem da sociedade. Para esses é que nós devemos ir. São esses que nós devemos servir. E para isso a gente precisa se despir da nossa arrogância, né? Do nosso orgulho, para servir essas pessoas. Meu irmão e minha irmã, que a gente seja capaz, né, de realmente fazer o bem sempre. Primeiro, pedir que Deus afaste de nós o mal e que a gente faça sempre o bem para as pessoas que precisam da nossa ajuda, né? Para as pessoas que estão realmente à margem da sociedade. Que o Senhor nos abençoe neste dia de hoje e que Ele nos conceda a graça, né, de ficarmos sempre com Jesus para depois sairmos em missão, para depois irmos ao encontro das pessoas que estão à margem da sociedade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.